Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Você inteiro. Outro lado procura um amigo querido. Você inteiro. Olá, este é o nosso programa Fake News da Capelania da Universidade Mackenzie Brasil. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde novamente. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando, participando conosco. E o nosso objetivo com esse programa é ter um olhar diferente sobre as notícias da semana. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantes aqui. E temos aqui esse time bonito que vocês estão vendo aqui, ó, esse pessoal bacana aqui, o Góis, o Jonatas, Alexandre, Joubert e também o Frank. E com eles nós vamos discutir um pouco sobre aquilo que aconteceu nessa semana, algumas notícias importantes, e a gente quer ter um olhar um pouco diferente para essas notícias, mostrando um pouco da nossa cosmovisão cristã reformada. E é importante que você esteja com a gente, participe conosco. Nós temos aqui o nosso comentário, o nosso chat, onde você vai poder colocar aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua contribuição. Faça o seu comentário
para o nosso time aqui debater, conversar com você sobre isso, tá bom? Deixa eu adiantar aqui o que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. A gente vai conversar um pouco sobre aquele assunto que envolveu a reabertura dos bares lá no Rio de Janeiro, quando um casal afrontou uma pessoa, deixa eu ver quem que ele afrontou aqui, foi um fiscal da Vigilância Sanitária. Então, vocês se recordam disso, e o comentário que ele fez dizendo, cidadão não, ele é engenheiro civil. A gente quer comentar sobre isso. Queremos falar também sobre a pandemia, temos aí 2 assuntos novos aí dessa semana. Primeiro, a respeito da vacina, que já está em fase de teste, e também a respeito da transmissão agora do Covid pelo ar. Então, vamos falar sobre isso. Também, vocês já devem estar a par, temos aí uma nova rede social que aparece aí como uma opção para dar maior liberdade aos participantes, que é a Parler. E aqui nós temos alguns internautas aqui conosco que vão comentar e dar a sua opinião. E também sobre futebol. Será que o futebol na TV vai acabar? Sobre aquela polêmica que envolveu aí o Flamengo e a Globo. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, é isso, time. Primeiro, aí, a gente vai conversar, então, sobre... dar as boas-vindas aí, antes da gente começar o primeiro assunto de hoje. Abra o microfone aí, faça aí uma saudação. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma alegria, um prazer grande estar aqui com vocês novamente. Esperamos ter um programa edificante, esclarecedor e que, de alguma maneira, contribua para a nossa reflexão quanto aos temas que são debatidos aí em nossa sociedade, tá bom? Fica conosco, chama os seus amigos e vamos continuar o programa. Tudo bem, então vamos em frente. Depois vocês vão conhecendo aí os demais. É isso aí, gente. Estamos de volta. Hoje tem bastante coisa para conversar. Chama os amigos mesmo e junta a galera para orar, porque a gente vai ter que falar algumas coisas assim que vão ser ardidas. Mas vamos seguindo lá. Deus abençoe, Deus nos abençoe. Seguimos juntos, um olhar diferente. Chegou o dia. Alexandre, vamos lá? Pessoal, boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui no dia de hoje. E aí, o nosso sentimento é de alegria de estarmos novamente aqui reunidos com essa turma linda. E o nosso desejo é de que você convide as pessoas, compartilhe o link aí do Fake News e vamos participar. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. É isso aí. Boa tarde, gente. E o Gilberto, que é novo hoje aqui com a gente, não havia ainda até então participado, né, Gilberto? É a primeira vez que eu estou aqui no Fake News, aqui do Rio de Janeiro. Tempo bom. Hoje está chovendo aqui, viu? O Rio hoje está chuvoso, está um tempinho friozinho. Está parecendo São Paulo. E é bom estar aqui. Aí vamos aquecer com vocês aqui, com os colegas, com você que está nos ouvindo. Aquecer na fé, aquecer no amor e bater um papo. E o Frank já esteve com a gente na semana passada, retornando aí. Olá, queridos, uma alegria estar aqui novamente. Deus abençoe a todos e vamos participar, participe pelo chat e assista e vamos debater e vamos refletir um pouco agora sobre a perspectiva da fé, não da fake news, mas da fake news, um pouco sobre as notícias aí da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Muito bem. Acho que todos já falaram. Ok, olha, o nosso primeiro assunto hoje, nosso primeiro assunto é sobre esse assunto que nós vimos aí nessa semana, envolvendo lá a reabertura dos bares no Rio de Janeiro. E esse vídeo, ele acabou viralizando nas redes sociais, quando ali no momento em que um casal sem máscara começou a discutir com o fiscal da Vigilância Sanitária e
e, de alguma maneira, discordando dele e ironizando quando o fiscal chamou o rapaz de cidadão, e ele, então, discordou disso, dizendo: cidadão não, engenheiro civil, formado e melhor do que você. Então, quem ouviu isso e assistiu isso, não sei, Gilberto está lá no Rio de Janeiro, talvez tenha visto isso um pouco mais de perto, né? Mas a pessoa a pessoa discordando ali do fiscal tratou da maneira assim muito jocosa e de uma maneira pejorativa e negativa o conceito de cidadão, né? E aí o que eu queria que vocês conversassem um pouco é o seguinte: o que esse tipo de comportamento revela a respeito do coração do ser humano e acaba, de alguma maneira, influenciando e afetando a vida da nossa sociedade. Então, Jean, gostaria de te ouvir aí em primeiro lugar. Claro, meu irmão. Eu acho que todos nós vamos lamentar profundamente esse tipo de situação, de fala, de postura. Foi um evento triste, porque parece que no imaginário do nosso povo ainda habita a ideia tacanha, medíocre, que fazer um curso universitário te torna uma pessoa melhor do que o seu próximo e não mais habilitado para servir e contribuir para uma sociedade mais equânime, justa e, por que não, para servir o próximo em amor ou como uma expressão de amor a Deus. Então, de fato, uma cena lamentável. Eu gostaria de destacar que nós estamos, quando a gente ouve uma coisa dessa, nós temos que lembrar que nós lutamos no nosso coração contra o orgulho e contra esse senso desordenado do nosso valor em relação ao próximo. Paulo, em Romanos 12, diz a partir do verso 3, ou no verso 3, que pela graça que é dada a cada um, nenhum de nós deveria pensar de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida de fé. Normalmente a gente pensa nesse texto como se referindo somente aos cristãos e aos seus dons espirituais. Mas o que faltou foi exatamente isso aí, né? Não pensar além do que convém. E o irônico é que não se viu como conveniente ser chamado de cidadão. Para nós comprometidos em entregar para a sociedade um ser humano inteiro que possa contribuir como um bom cidadão, como fica isso, não é? Então, no imaginário brasileiro, reverberado ali, eu não quero generalizar por óbvio, mas é algo contra o que nós devemos lutar, é a ideia de que se você for um engenheiro civil, né, se você for alguém formado numa universidade, você se destaca da multidão dos meros e reles cidadãos, e agora você é alguém formado e, portanto, melhor. Olha, a ideia que a gente perde de vista aqui, no meu entender, para finalizar minha fala inicial, é que Deus nos deu dons para que a gente sirva o próximo como expressão do seu amor, e ser formado em alguma coisa significa que você usou bem o seu dom e o afiou para servir a sociedade, que seria a nossa forma moderna de se referir ao conjunto dos próximos. Então, de fato, a gente está pensando muito além. Nós não nos tornamos pessoas melhores, nós nem redimidos, hein? Cuidado, você que é crente aí, está nos ouvindo, fala, de fato, o que me torna melhor do que o meu próximo não é uma faculdade, é a redenção. Quando a Bíblia diz que não, Deus não olhou para nós porque nós éramos povo maior, melhor, não há nada em nós que nos torne melhor. Nós somos melhorados pelo Espírito Santo, e se Deus atingir com sua graça qualquer um que nos cerca,
ele vai melhorá-lo, se a gente pode dizer assim. Então, essa ideia de maior e melhor, ela habita o nosso imaginário de maneira muito pecaminosa e a gente tem que tomar cuidado. Faltou humildade. Sem dúvida. Pensando nisso aí que o Jean acabou de colocar, o Gilberto está um pouco mais próximo lá, porque está no Rio de Janeiro, não sei como que ele recebeu isso lá. No entanto, complementando, quem sabe o que o Jean acabou de dizer, a questão do caráter ou a questão da soberba, o Gilberto. Você entende que naquele momento houve um excesso de soberba por parte do casal e onde isso acaba levando o ser humano? Boa tarde todo mundo. Do lugar que aconteceu da cidade é interessante, né? Isso é importante também. Qual bairro da cidade? É na Barra da Tijuca, né? Um bairro de classe média alta e alta. Então, é fácil achar dinheiro. Você tem dinheiro lá a 3 por 4, então não é nada demais, né? Mas ouviram que o Jonas me lembrou um texto que eu gosto muito, um texto bíblico, né? Que diz que Deus resiste aos soberbos. O Senhor tem alguma... Assim, tem que ficar longe dos soberbos, né? Resiste. Mas ele se volta, né? Ele se abre para os humildes, né? E eu vejo nesse caso, a comunidade toda reprovou. O patrão dela reprovou, demitiu, virou chacota de todo mundo, né? Ela foi para a internet e disse, eu errei, me perdoa, enfim. Mas na hora, a boca fala, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então não é uma questão de se arrepender. Você tem que mudar o que está dentro de você. Mudar para compreender o outro como um ser humano, como alguém que está ali com você, por você, e naquele momento ele para servir. Né? Claro que é isso. Ele estava lá para servir, né? Servindo. Não importa se ele tem formação, se não tem, não importa. Importa é que ele é uma pessoa que está ao seu lado te servindo, te ajudando e te apoiando. Porque quando a gente para no hospital, como época de Covid, né? Você não vai querer saber quem é que está ali te atendendo, quem é aquela enfermeira, qual a formação dela, o que ela fez. Aí você está lá, você quer, pelo amor de Deus, que tem enfermeira, graças a Deus que tem enfermeira, né? Às vezes não vai nem ver o médico. Eu fiquei no hospital internado algumas semanas na UTI, eu nem sei quem foi o médico, mas a enfermeira eu sei quem foi. E ela faz um cursinho de 3 anos. Olha só, um cursinho de 3 anos, mas faz um cursão maravilhoso atendendo as pessoas. Acho que Jesus é assim. Jesus era mestre, doutor, né? Doutor dos doutores, mestre dos mestres, mas Jesus é aquele que senta na grama, pega o pão, parte e diz assim, vamos comer aqui, toma um pedacinho aqui. Ali depois da ressurreição, né, que ele vai ao encontro dos discípulos na beira do mar, aquele texto maravilhoso, né? Ele chega e senta com o pessoal ali em volta, na fogueira, toma um pãozinho para você, um peixe para você, vamos bater um papo aqui. Essa simplicidade de ser humano que Deus ama em nós, né? Não a soberba, né? A soberba, eu acho que ela só afasta, né? E ela é quem precisa afirmar alguma coisa, né? Mas a cidade viu assim, a comunidade viu assim, né? Como um desvio da curva, né? Um desvio de curva ali. E eu acho que ela também já se não percebeu, né? Deus tem que ela possa perceber que ela também é um ponto fora da curva, né? Uhum. Mas... E a gente aprende na Escritura Sagrada que a soberba precede a queda. Exatamente, Frank, exatamente. É isso, Frank? Tudo que já foi falado, aproveitar esse momento tão especial e o evento em si, o caso em si, para chamar uma reflexão que eu acho muito importante que o povo de Deus, o chamado meio evangélico, os cristãos façam de si mesmos. Uma das coisas que nós, um dos riscos que nós, como cristãos, temos é nos acharmos melhor do que os não cristãos, do que os outros. É nos acharmos, assim, especiais por sermos objetos da graça de Deus, por sermos salvos em Cristo, e termos uma postura nada humilde, mas, ao contrário, bem soberba em relação às outras pessoas que nos cercam.
E é preciso que os cristãos reflitam sobre isso. Se já foi citado aqui Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, é preciso lembrar que quando Tiago está falando, escrevendo isso, ele está escrevendo a cristãos e está dizendo a eles: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, em tempo oportuno, vos exalte. Nós precisamos de fazer uma reflexão como servos de Deus, se, porventura, muitas vezes, nós, cristãos, não nos comportamos assim, com não cristãos ou com cristãos de outras denominações, ou evangélicos, ou cristãos de outras maneiras de ver o evangelho. É preciso ter muito cuidado com essa postura. É uma postura pecaminosa, que divide, que não traz paz aos relacionamentos, não melhora as relações sociais e pessoais, mas que sempre causa guerra, causa divisão, causa polarização. Nós já estamos vivendo num meio social tão polarizado hoje por causa da política, da ideologia, né? E também é preciso que nós, crentes em Cristo, cristãos, evangélicos, ou o nome que você queira dar, protestantes, históricos, reformados, aproveitemos esse tema para fazer uma reflexão muito pessoal de se nós, muitas vezes, não nos comportamos assim, até meio sem querer. É uma coisa que eu tenho notado ao longo da vida e tenho sido chamado a atenção e tenho chamado a atenção disso no nosso meio, né? Nós precisamos ser mais humildes o tempo todo. Nós temos muito sempre a aprender com as pessoas à nossa volta, com as situações, com as coisas. Nós precisamos ser mais tolerantes, resilientes, e nós precisamos ter um olhar de Cristo, que é um olhar de amor para as pessoas que estão à nossa volta, e aprender com essas coisas para que nós não cometamos os mesmos erros, não incorramos nos mesmos erros. E a soberba, a falta de humildade, a arrogância, é uma postura altamente pecaminosa e condenada por Deus. Deus não se agrada dos soberbos, dos arrogantes, daqueles que se acham melhores que os outros. Na verdade, o apóstolo Paulo, para encerrar minha fala, falando dele mesmo, ele se chama como o mais pecador de todos os outros. Ele se coloca humildemente como objeto da graça de Deus e diz ao final: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, nós precisamos ter isso em mente nos nossos corações. A partir de nós mesmos, podemos refletir sobre uma mudança na sociedade, no meio que nos cerca. Muito bom. E a gente vê que a soberba ela sempre traz consequências ruins para a nossa vida. Jesus e a Escritura Sagrada, ela condena a soberba no nosso coração exatamente também por causa das consequências que talvez a gente colha por causa disso. E eu fiquei sabendo que esse casal já está recebendo ameaça de morte, eles já estão aí desde domingo sem poder sair de casa, com medo das ameaças que eles estão sofrendo. Agora, imagina também a vergonha pela qual eles estão passando, que agora os amigos, conhecidos, família, todo mundo viu publicamente a soberba, o orgulho deles expresso ali na tela da TV. Então, sempre haverá consequências, ou seja, a soberba sempre vai preceder a queda. Góes, o que você acha disso? Bem, eu acho que esse período que a gente está vivendo tem, de alguma maneira, transformado um pouco o humor e as reações. Eu tenho a impressão que as pessoas têm que sair de casa, as que saem de casa, já com uma predisposição de briga, né, de combate. Se alguém questionar por que eu não estou de máscara, vai ouvir. E o meu direito de cidadão e tudo mais, né? Então, acho que as pessoas já estão saindo bem armadas de casa, as que saem de casa, obviamente, para esse tipo de embate. E aí, obviamente, que qualquer discussão, por mais banal que ela seja, ela vai sempre tomar uma proporção difícil e consequências tristes como essa, né? Embora o casal tenha agido de uma maneira equivocada, de uma maneira ruim,
Obviamente que isso não justifica serem ameaçados de morte e tudo mais. Não quero entrar no mérito da empresa, das empresas, né, que os demitiram, mas eu acho que, inclusive, há um certo exagero nesse tipo de conduta, mas, enfim, cada empresa tem a sua política, né? O fato é que as pessoas, elas têm agido assim, e o fato de já saírem de casa com a predisposição de arma, elas acabam perdendo a noção, inclusive, do senso de autoridade, porque aquele fiscal estava ali a trabalho e estava envolvido ali, né, com a autoridade pública que lhe foi conferida para fiscalizar, inclusive, o cumprimento de leis, E se eles foram chamados a atenção, ou qualquer outro que foi chamado a atenção, foi chamado por alguém investido de autoridade para fazer tal coisa. E aí isso talvez gere uma outra discussão, que é justamente o fato de como é que a gente lida com essa questão do respeito às autoridades quando a gente discorda das leis que são impostas e essas autoridades, então, têm que cumpri-las, né? Então, acho que é um tema sensível. Obviamente, eu estou tratando por um outro viés, porque para não ser repetitivo, né, com o que os irmãos aí já falaram, mas eu acho que o período que a gente vive tem provocado esse tipo de reação nas pessoas, em nós, né, e a gente, por causa disso, tem que ser mais vigilante, né, a gente tem que tomar mais cuidado. Nosso cuidado em tempo normal já deve ser dobrado, agora, então, tem que ser redobrado, né, para que a gente não incorra aos mesmos erros. Eu fico olhando e, às vezes, eu fico pensando o seguinte, poderia ter sido eu, por exemplo, pegar um dia que eu estou de mau humor, que eu estou passando por alguma situação. Ontem era um dia muito propício para isso, por conta da clonagem do meu WhatsApp, né? Ontem eu estava brigando até com o vento. Então, assim, a gente tem que perceber essas coisas todas, né? Mas um outro lado importante, aí eu encerro, é a questão da repercussão que isso teve. E eu acho que isso nos dá uma amostra muito interessante de que a nossa sociedade também não está aceitando muita coisa como aceitava antigamente. Essa questão da carteirada, essa questão dessa autoafirmação e tudo mais, e com o advento aí da comunicação, né, das redes sociais, todo mundo filmando, todo mundo postando, isso ficou muito exposto, e aí as pessoas reagem de uma maneira mais forte também, né? Até porque isso atinge muita gente. Mas então é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que ter um olhar observando todas essas situações aqui, como vocês colocaram, mas olhar também de uma maneira mais sociológica, né? As reações e a postura das pessoas. Muito bom. Interessante como a sociedade olhou esse assunto todo. Ele está replicando aqui o áudio de alguém. Mas é interessante como a sociedade toda replicou e reagiu de maneira tão veemente à atitude do casal e reagiu até de uma maneira bíblica, né? Até de uma maneira bíblica, porque ali a nossa dignidade como ser humano estava sendo atacada, né? E o Jean se expressou muito bem no início, mostrando que o valor de uma pessoa não está no título, não está na graduação que ela conseguiu, não está em ter um nível superior, não está nisso, né? Então, muito bem. Alguém ainda quer dar mais uma pincelada? Não sei se o Alexandre quer falar ainda sobre isso. Gil, tá me ouvindo? Sim. Legal. Então, eu penso o seguinte, a minha preocupação respeito a esse assunto é acerca da questão da alienação que eu vejo nas pessoas. E quando eu penso nessa questão da alienação, meus amigos, eu penso no seguinte aspecto: as pessoas parece que perderam a capacidade de olhar o próximo, de dialogar com o próximo, de entender o seu próximo, e até aquela questão da empatia, de se colocar no lugar do próximo,
são elementos que eu entendo que são fundamentais para a gente fazer uma observação desse fato em si. Existem questões que são do aspecto da formação, que a pessoa lá, a menina, pegou e falou, olha, eu sou formada e tal, né? Mas isso não é um fator, como o Góes comentou, que a gente está vendo esse fato acontecendo porque tem muita gente filmando, uma série de coisas. Mas a minha preocupação, amigos, é perceber que parece como que uma febre que está contaminando as pessoas de uma falta de empatia, de uma falta de compaixão para com o próximo. Além disso, o que me preocupa também, somado a isso, é perceber que não é um caso isolado. Você está vendo pipocar o tempo inteiro, pessoas que não conseguem debater um assunto, seja que ponto for, por exemplo. O que era o problema lá naquele dia, Gil? O problema era uma questão das pessoas não estarem observando regras básicas para esses dias de pandemia. A gente está tendo uma série de regras que estão para todo mundo, então as pessoas não estão suportando as regras, vão lá, e aí vem alguém na função do seu serviço, no exercício da sua função, e ele é desrespeitado porque não há uma capacidade de diálogo básico de se colocar no lugar do outro. Então, a minha preocupação é perceber que isso tem sido muito comum. E aí, uma outra coisa dentro disso é que eu vejo, por exemplo, até em ambientes que são virtuais, telejornais, onde você, por exemplo, espera-se uma postura dos colunistas, o pessoal está partindo para argumentos ad hominem, que a gente usa, né? Que a gente conhece, que é aquela coisa de você começar a discutir com alguém e você começa a perder na discussão e você começa a atacar a pessoa. Então, esses elementos da sociedade são coisas que preocupam e parece que a pandemia intensifica isso. Por outro lado, a gente percebe que, como já foi dito aqui pelos colegas, é na escritura que a gente encontra elementos, como bem disse o Gilberto, nosso amigo aí do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro seja bem-vindo, né? Como muito bem disse o Gilberto, aí é olhando para o Cristo, para o nosso Redentor, que a gente vê um direcionamento. E aí foram citadas várias coisas, né? Mas, para mim, a cena mais marcante que envolve o Senhor dos Senhores é quando ele humildemente coloca uma toalha sobre os seus ombros, pega uma bacia e vai lavar o pé de pecadores, conforme diz lá o texto, com amor, né? E lava o pé, inclusive, ali do traidor. Eu acho que falta essa perspectiva, Gil, da gente ser mais humilde, como foi dito, e olhar mais para o próximo. Essa alienação é perigosa. Muito bem. Ô, Jean, eu estou sentindo que você está com vontade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria sim, Gil. Eu tenho uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente já comentou da notícia, falou dessa reverberação, mas a gente devia tirar lições dessa situação. E a gente está tirando lição só do lado do fiscal. Uhum. Como disse o Alexandre, parece que a pandemia deixou o animal enjaulado e o Góes salientou bem que a gente está saindo para morder. Mas quando a gente é atacado, a gente tende a proteger o nosso reino, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que considera o outro superior a si. Juntei 3 textos bíblicos que a gente conhece bem, mas notem como aquela reação deles, e nisso o Góes foi magistral, porque ele não se colocou como superior aos agressores. Ele disse, gente, tivessem me filmado ontem, a notícia era sobre mim. Uhum. E que essa é uma dinâmica do coração humano. Na hora que pisam no meu calo, eu protejo o meu reino e ataco o seu reino. Uhum. O meu Deus vai vencer o seu Deus, o meu rei vai vencer o seu rei, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Essa sutileza faz com que a gente olhe para essa situação também com compaixão, mas que a gente aprenda, meu Deus, se eu não tomar cuidado, eu vou usar a arma, e as armas são inapropriadas, elas são pecaminosas, eu vou usar qualquer arma à minha mão para machucar o outro, porque eu tenho um reino que envolve a minha honra e minha glória para proteger. E observa que eu não estou fazendo ilações impróprias, porque
ela falou disso, ela falou de um reino, ele faz parte do reino dos engenheiros civis, não é? Ela falou de glória, eu sou melhor do que você. Ela falou de poder, eu pago o seu salário. Percebe que essas dinâmicas acontecem não nos bares da Tijuca, mas elas acontecem debaixo do teto da nossa própria casa. Eu sou o provedor desse lar, eu que faço a comida aqui. Repara, a gente está sempre usando essas mesmas dinâmicas, só para a gente atentar o nosso próprio coração. Excelente. Antes de passar para o próximo assunto, muito bom, viu, João? Antes de passar para um outro assunto, eu penso que vale a pena a gente destacar aqui, deixar aqui registrado, que a atitude do casal em nenhum momento honrou a profissão de engenheiro, né? Acredito eu que os engenheiros, eles não assinam embaixo naquela atitude, em momento nenhum. E pensando aqui na escola de engenharia da nossa universidade, Mackenzie, a mais antiga do país, ou seja, já são 134 anos que o Mackenzie vem formando engenheiros. E eu acredito que nenhum engenheiro formado pelo Mackenzie e nenhum dos nossos professores aqui na nossa universidade da engenharia assinariam também embaixo a atitude desse casal. Porque não honra, né? Em nenhum momento honrou a profissão, que é uma profissão tão digna de engenheiro. Então, acho que vale a pena esse destaque, a gente fazer esse registro, que me ocorreu aqui agora, nesse momento. Excelente, Gil, excelente registro. Ok. Tá bom, antes da gente passar... Gil, aproveitando o registro, você sabe o nome do primeiro aluno formado em engenharia civil da história do Mackenzie? Essa é uma pergunta, curiosidade aí para os nossos telespectadores. Manda aí. Qual... Alexandre. Está no registro histórico. Isso aí. Tá bom. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Alexandre. Então, Alexandre. Tá lá na história. Alexandre. Alexandre gosta do nome dele. Tá bom, queridos. Antes da gente passar para o próximo... Gil, para encerrar o assunto... Gil, para encerrar o assunto, tudo isso que foi falado corrobora aquela nossa conversa, aquela nossa fala. Esse assunto tem que ser trazido e discutido dentro das nossas igrejas também. Perfeito. Né? Nós, como cristãos, devemos discutir isso, a nossa postura como cristãos. Perfeito. Esse programa nosso ele tem o apoio da chancelaria da nossa universidade. O chanceler é o reverendo Dr. Robson Grangeiro, e ele deixou um vídeo gravado exatamente apresentando o trabalho da chancelaria, quem é ele, qual é a função dele no Mackenzie, e também apresentando os capelães universitários. Eu vou pedir para o Emi soltar o vídeo para que você possa acompanhar com a gente aí. Olá, você mackenzista. Meu nome é Robson Grangeiro, eu sou o chanceler do Mackenzie. Sou também o responsável pelo serviço de acolhimento e de apoio pastoral que prestamos a toda a comunidade mackenzista por meio das nossas capelanias. Nós estamos iniciando uma nova etapa desta difícil travessia que todos nós, alunos e professores, gestores e colaboradores, estamos envolvidos. Certamente não tem sido fácil para nenhum de nós, especialmente pelas incertezas que afligem a todos e também pelos desafios de superarmos obstáculos que jamais pensaríamos enfrentar. Entretanto, há algo que podemos compartilhar: a fé em Deus e a coragem para juntos vencermos, nos ajudando mutuamente. E a chancelaria está aqui para lhe ajudar. Você verá agora todos os nossos capelães universitários e institucionais dos campi de Higienópolis, Alphaville, Tamboré e Campinas, e as formas de entrar em contato com eles. A chancelaria e suas capelanias existem para lhe ajudar em suas lutas pessoais, sejam elas emocionais ou espirituais. Conte com nossas orações, palavras de encorajamento e apoio no que você precisar de nós. Todos eles estão à sua disposição para lhe ouvir, conversar um pouco e, quem sabe, oferecer uma palavra de encorajamento e uma oração.
150 anos de existência, os mackenzistas ficaram sempre conhecidos por sua capacidade de superação, sempre com a bênção de Deus em sua graciosa e soberana providência. Nós da chancelaria e das capelanias estamos aqui para você, por inteiro. Deus te abençoe. Então é isso, você que está aí nos acompanhando, precisando de ajuda, de qualquer palavra de orientação, você sabe que pode contar com a capelania do Mackenzie para isso. Vamos aí ao próximo assunto. Eu gostei da foto do Góes lá no vídeo. Só dizer isso. Mas assim, eu acho que não ia ajudar. Qualquer outra foto, eu acho que não ia ajudar. É evidente que ia. Eu tenho fotos muito melhores. Aquela ali, de fato, não ajudou. Góes, menos. Não. Góes, eles estão te provocando, não conseguiram tirar você do sério com o negócio do telefone, do celular, e estão mexendo com você aqui agora. Não, nem brinca, nem me lembro do negócio de WhatsApp, viu? Fala para ele assim, fica quieto, abençoado, e pronto, vamos passar para o próximo assunto. Ontem até oração imprecatória eu fiz, rapaz, e convoquei a igreja a fazer também. Mas tá certo, olha aí, o próximo assunto ele é um pouquinho mais leve para nós, acredito eu, a gente não vai entrar no mérito da questão do tema, mas a respeito dos desdobramentos disso para a nossa vida, tá bom? Então é sobre a pandemia. Nós ainda estamos enfrentando esse isolamento social, mas boas notícias já começam também a chegar para nós a respeito, por exemplo, da fase de teste da vacina. Vocês devem ter acompanhado aí nessa semana que a Anvisa ela autorizou a nova fase de testes da vacina chinesa, e vai começar a testar em pelo menos 9.000 voluntários. E temos também a outra vacina da universidade lá da Inglaterra, que vai, segundo os pesquisadores, essa vacina já vai estar disponível para nós até o final do ano. Então, provavelmente em outubro, em novembro, eles já têm aí os resultados e em dezembro já começam, então, a imunizar a população. Essa é uma boa notícia, né? Excelente notícia. Então, eu vou jogar esse assunto para vocês, dessa notícia que saiu essa semana, mas também, em relação à pandemia, saiu uma outra notícia que não é tão boa, né? Ou não é boa, é que agora o vírus ele pode ser transmitido pelo ar. A transmissão é pelo ar. Isso porque um grupo de cientistas, formado por 239 cientistas, resolveram fazer pressão em cima da Organização Mundial da Saúde, exigindo que a OMS estivesse admitindo que a transmissão do vírus também pode ser pelo ar. Então, houve aí uma reviravolta e ontem a OMS, então, admitiu que isso é um fato. Então, eu queria ouvir um bate-bola rápido com vocês aqui, o que isso traz para nós, qual que é o alerta de tudo isso e que resposta da Escritura, da nossa maneira de enxergar o mundo, a gente pode dar para isso. Está livre quem quiser comentar. Eu acho que isso aí, essas notícias, elas, na verdade, nos responsabilizam como cidadãos, porque os cuidados paliativos, os cuidados profiláticos vão ter que continuar sendo vivenciados, máscara, lavar sempre as mãos, álcool gel, etc. e tal, pensando não só em nós, mas no próximo, no outro, mas pensando também na sociedade como um todo, nas Escrituras, o que a Bíblia e o que nós cristãos poderíamos dizer sobre isso para a sociedade, a gente vai vendo que, a bem da verdade, essas situações são cíclicas e elas vão sendo vivenciadas de forma cíclica. Então, eu acho que a esperança que nós podemos oferecer como cristãos e que a Bíblia nos exorta a fazê-lo, realmente é de que
nós vamos estar correndo riscos, humanamente falando, o tempo todo, de várias formas e várias maneiras, e a esperança sempre estará num olhar diferente, não voltado para si mesmo, para essa terra, ou só para isso aqui, mas para Cristo, e para a vida eterna, e para a glória de Deus, e para um outro tipo de vida. Porque, na verdade, essa pandemia e essas coisas todas vão colocando também o estilo de vida da sociedade mundial em xeque, né? Esse estilo consumista, hedonista, esse estilo o tempo todo arrivista, esse estilo em que tudo é descartável, essa coisa toda muito voltada para o ego, para o eu, esse materialismo doentio. Isso tudo nós temos, como cristãos, que refletir. E então, eu penso que é momento propício, oportuno, para que essas reflexões todas venham à lume e nós possamos discutir abertamente essas coisas à luz das Escrituras e apresentar para a sociedade, e aqui eu termino também a minha fala, para não ficar muito longa, apresentar para a sociedade que tem um outro caminho, tem uma outra cosmovisão, tem uma outra visão para a sociedade, para o ser humano, tem uma outra resposta. Existe uma alternativa que a palavra de Deus nos dá, que é não só o caminho de Cristo, mas o caminho da palavra de Deus, o caminho de uma nova visão, uma nova perspectiva para as coisas da vida. Porque o que eu vejo é que as pessoas estão muito angustiadas com coisas materiais, com coisas emocionais, e elas falam que estão deprimidas porque não podem tomar cerveja no bar, não podem comprar não sei das quantas, não sei aonde, não podem ir ao shopping, etc. e tal. E isso demonstra uma certa pobreza de espírito. Porque essas coisas todas, na verdade, não preenchem nada e não trazem felicidade ou completam a vida de ninguém, a bem da verdade. Ok. Alguém mais quer comentar um desses dois assuntos referentes à pandemia? Então, Gil, eu acredito, pegando aí o que o Frank comentou, eu acho que é muito, muito importante a gente ter essa perspectiva de que, assim, parece-me que, veja bem, a questão do vírus, essa possibilidade de estar se espalhando pelo ar, essa nova tese, né, como a cada semana vem uma nova tese acerca de como o Covid-19 ele se porta, né? Uhum. Aqui em Campinas, onde eu estou, a gente tem todos os domingos um contato com uma médica aqui da igreja, da comunidade, que ela trabalha diretamente na linha de frente, na pesquisa, e ela comenta que aqui no Brasil eles já catalogaram mais de 300 mutações do Covid-19. E o que a gente percebe é que parece-me que, na verdade, a gente não sabe ainda, ou a ciência ainda não sabe ao certo qual a extensão e quais os desdobramentos aonde esse vírus pode chegar. Inclusive, pensando nisso, a gente não sabe ainda ao certo, porque já teve vezes que vieram determinações para um lado, depois já foi para outro, e aí voltou-se, como também a questão das vacinas. Isso tudo é para a gente ficar não feliz, vamos dizer assim, né? Para a gente ficar, não curtir a notícia, que é boa. Eu não penso assim. Eu penso que isso tudo serve para a gente relembrar que, independente das notícias que venham da parte da ciência, que está se esforçando para que seja descoberto tanto as ações que esse vírus causa, quanto o contraponto a ele, a gente tem que ter essa perspectiva que o Frank disse. Na verdade, o meu coração não deve se abalar, porque talvez esse mundo que a gente passe a conviver a partir desta pandemia seja um mundo que a gente vai ter contato constante com esse tipo de situação. O ponto é aonde que está depositada a esperança do meu coração. E aí, nessa perspectiva, eu vejo que as boas notícias elas devem trazer alento, mas não confiar demais, a não ser de fato confiar em Deus. E assim, ao falar isso, eu não quero ser piegas de forma nenhuma, mas relembrar a quem está nos assistindo que essa é a verdadeira esperança que traz para mim segurança, independente das notícias que cheguem. Porque pode ser que amanhã diga que nenhuma dessas vacinas deram certo. E aí? Ok? E aí? Então, o meu coração tem que estar tranquilo, independente do que possa vir nos próximos dias, e ainda estamos na fase do incerto.
certo mesmo é que existe o Redentor e essa é a nossa segurança que não pode ser abalada. Amém. Muito bem. Ok? Amém. Mais alguém? Cara, posso, Gil? Vai, Jean, manda aí. Coisa rápida. Eu acho que essas notícias, ou essa notícia dupla, né, revela uma coisa que a gente já sabia pelas páginas das Escrituras. Primeiro, que depois de tudo que a gente já passou com esse Covid-19, alguns de nós experimentando na pele, outros assistindo de perto a dor dos outros, e o que a gente aprende com isso? Que não há nada ruim nessa vida que não possa piorar. Ou seja, a Covid já estava ruim do jeito como a gente imaginava. Agora o troço também pega pelo ar. Pois é, a gente deve estar preparado para experimentar nessa vida reviravoltas nem sempre positivas. Faz parte da experiência da vida debaixo da queda. Com um Deus infinito e o fundo do poço, a gente nunca chega no fundo de verdade. Tem sempre uma escala mais adiante. E a gente é muito otimista. E nós devemos ser realistas com esperança. E surfando na onda que levantou o Alexandre, a segunda coisa que a gente é lembrado aí é o que ele já salientou, né? Que Deus, em sua graça comum, ele nos dá essas lufadas de esperança, providenciando a manutenção da vida por vários meios. Mas é que a gente não deve considerar os meios como fins em si mesmos. Eu lembro da história do rapaz que estava num celeiro, daqueles norte-americanos, no andar de cima, e pegando lá o seu feno, jogando lá embaixo, e numa dessas ele se desequilibra, e na queda ele diz, Deus me salva! E aí um daqueles ganchos pendurados pelas paredes pega ele pelo macacão. E aí ele diz, Deus não precisa mais, o gancho me salvou. E a gente deve ter cuidado para não dizer assim, Deus não precisa mais, temos vacina. A vacina resolveu. A vacina. Temos uma vacina, podemos parar de orar. Virão outros vírus. Protege-nos de outros que não têm vacina, porque esse já tem vacina. E a gente tem que tomar cuidado, porque a vacina é uma bênção de Deus. A gente tem que dar graças a Deus se a vacina funcionar. E mesmo havendo vacina, continuar confiando em Deus. A vacina é só um meio. É só cuidado, porque a gente às vezes dá graças à vacina, dá graças a este instituto, e os deuses desse mundo querem a glória para si, né? Só para salientar esse detalhe. Muito bom. Ok. Gilberto com a voz meio metalizada dele. Vai lá, Gilberto. Eu gostei da fala do Jonathan, né? Dele fala da almofada, né? Me lembrou um momento de seminário ainda, né? Né? Em que a gente estudava com a Jonathan, mas o homem vai. Vocês estão conseguindo ouvir e entender o Gilberto? Não? Não deu, infelizmente não deu para entender. Não. Gilberto, a gente não está conseguindo te ouvir e entender, querido. Daqui a pouco... Ele avisa que ele não foi cortado porque a voz dele estava ruim. Vai dar a impressão de que, a gente não tem paciência com... Mas não, flamenguista. Gilberto, fala primeiro qual o time que você torce para ver se a gente mantém você aqui ou não. O próximo a gente já vai para ele daqui a pouco. Voltei. Opa, olha aí. Daqui para São Paulo é longe. Daqui para São Paulo é longe. Estava lembrando esse momento, né? Tudo é muito bom. Não dá para ouvir. Não tem jeito. Não tem jeito. É de ser flamenguista. Daqui a pouco a gente chama um flamenguista aqui para conversar com a gente, viu? Vai ser limado. Se não dá para ouvir, vai ser limado. Gilberto, fica aí fora por enquanto. A gente vai resolver isso já. Mas esse negócio do vírus é muito interessante, né? Como que muitas pessoas colocam a confiança na ciência. Né? O Deus desse mundo. E
E a gente ouve muitas vezes essa expressão de que nós confiamos na ciência, nós confiamos na ciência. E a gente tem visto como que a ciência ela tem, e a gente depende dela, não tenhamos dúvida disso, né? Ninguém aqui tem dúvida com relação a isso. Os cientistas eles foram capacitados, habilitados por Deus para fazer as suas pesquisas e avançarem nas descobertas para o benefício da sociedade. Mas a gente tem visto que a ciência ela tem sido pega de surpresa em tantos momentos com essa Covid. Outro dia, eu estava ouvindo um debate a respeito de uma senhora que adquiriu a Covid aos 103 anos, e ficou 3 dias no hospital e foi para casa plenamente recuperada do Covid. Naquela mesma semana, um jovem de 27 anos, sem nenhum problema de saúde, sem nenhum histórico de saúde, pegou a Covid e morreu. Então, assim, a ciência não tem explicação para isso, né? Não tem explicação. E o tempo todo, durante esse isolamento social e o combate com a doença, os protocolos vêm mudando a todo instante, exatamente porque eles não sabem ao certo como combater a doença. Então, a gente depende da ciência. É até um pouco ingênuo, né, Gil, ficar esperando que a ciência dê uma resposta final, né? Exato. É uma demonstração de ingenuidade. A nossa confiança não é absoluta nela, né? Ela também depende do Criador para fazer as suas descobertas, os seus avanços, né? Muito bem, a gente vai para o próximo assunto, e o próximo assunto é sobre a Parler. Marcelo está aí com a gente, se quiser já entra aí para bater um papo com a gente. Olha só. Aí, Olha a camisa do rapaz. É o único capelão que se inscreveu no Parler, é isso mesmo? Olha lá. Deu Parler para nós. Rapaz, mas que camisa é essa aí? Eu não estou conseguindo enxergar direito. Tem um cachorro aí latino, ó. Ele entrou para atrapalhar a live com camisa do Flamengo, um cachorro. Cachorro latino, camisa do Flamengo. Muito bem, queridos. Deixa eu ouvir vocês um pouco a respeito. Eu não tinha ouvido a respeito dessa nova rede social, Parler. Marcelo, precisa ativar o som, hein, Marcelo? Senão a gente não vai ouvir. O Gil está pedindo para ouvir. Depois a gente ouve ele. Deixa eu só adiantar o assunto aqui, e aí ele participa também. Mas essa nova rede social, e o Alexandre que comentou comigo na semana, foi a primeira vez, Alexandre, que eu ouvi a respeito dela, de que é uma rede social que foi criada aí em 2018, ou seja, é recente, como uma alternativa para poder dar àqueles que integram a rede maior liberdade de expressão, liberdade de dizer o que pensam, o que eles acham. Inclusive, o slogan é liberdade de expressão sem violência e ausência de censura. No entanto, e é um detalhe interessante para a gente, é que essa rede social começou, então, a abrigar muitos usuários que foram bloqueados lá no Twitter e no Facebook. Mas aí essas pessoas que foram bloqueadas lá, agora vêm para essa nova rede, a Parler, querendo continuar fazendo uso da sua liberdade de expressão. O que vocês acham disso? Oi, gente, deixa eu começar isso aqui. Vai lá agora. Porque é o seguinte, eu vi, inclusive eu baixei o aplicativo só para ver como é que era. E é o seguinte, de fato, essa é mais uma expressão aí dessa polarização que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, né? Mas em alguns países aí, por exemplo, como os Estados Unidos, e há riscos e há benefícios aqui nessa rede. A questão do benefício se dá pelo fato de que você pode exercer a sua liberdade de expressão de uma maneira mais tranquila, pelo menos essa é a proposta do aplicativo, né, da rede aí. Por outro lado, ela pode ser muito permissiva,
E a liberdade de expressão pode se tornar, em um aplicativo como esse, ou numa rede como essa, como um campo de batalha. Por quê? Porque ela não é um reduto de conservador, ela é um reduto de quem quer usar de liberdade. Então, se o pessoal da oposição, esquerda, direita, centro, todo mundo que quiser ir lá se inscrever e expressar ali aquilo que pensa, da maneira como pensa, sem restrições, isso pode ser bom e ruim. Eu acho que essa é uma análise que a gente precisa fazer desse local, né? Se for só um reduto de conservador e houver um esvaziamento nas outras redes, né, ou uma migração das outras redes só para essa, então nós vamos continuar com o problema, porque uma vai ter, de um lado, pessoas que pensam de uma maneira, de outro lado, pessoas que pensam de outra maneira, e aí vai dividir o debate, né? Se eu quiser ter informações para formar uma ideia, para formar um pensamento, eu vou ter que ir lá ouvir um, depois eu tenho que ir cá ouvir outro, né? E isso pode causar um distanciamento, principalmente para aqueles que se acomodam mais com um tipo de pensamento. Não, ali eu me enquadro, mas eu vou ficar só lá, não quero ouvir esse lado. E aí esse contraponto não vai existir. Eu acho que é legal ter outras plataformas surgindo, até para acabar um pouco com essa dinastia, né, de um ou outro, que por causa disso, por existirem só eles põem as regras que eles querem e quem quiser participar lá, participa, quem não quiser, não participa de rede nenhuma. Então, surgindo uma outra com uma proposta diferente é legal, só que tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que essa liberdade excessiva pode nos trazer uma coisa que a gente chama popularmente como um tiro no pé. Muito bem. Alguém mais? Nem todos precisam comentar, mas se alguém ainda quiser... Peraí, tem algum volume muito alto aí. Bom, melhorou agora. Alguém quer fazer algum comentário sobre a Parler? Eu só acho, Gil, que a tecnologia vai avançar muito nesses próximos anos aí. E vai ser uma coisa interessante que nós, como Igreja de Cristo, cristãos, vamos ter que conviver com um mundo muito mais tecnológico do que o nós conhecemos. Quem tem uma idade assim mais avançada, né, como eu, né, quando não tinha nem celular, depois... A Marcela está apontando para alguém, né? Depois... Para você, Frank, para você. Para mim, sou eu mesmo, não tinha nem celular. Depois eu me lembro de um negócio que vocês não conhecem, chamava Orkut, né? Já era uma grande tecnologia na época, lembra disso aí? Quer dizer, hoje eu acho que isso quer dizer o seguinte, que vai avançar muito, a tecnologia vai avançar muito, a tecnologia da informação, etc. e tal, e que nós, como Igreja de Cristo, vamos ter que estar preparados para usar essa tecnologia para falar do Evangelho, de uma cosmovisão, de uma visão diferente para a vida, mas também vamos ter que estar muito mais atentos a como nos relacionar com isto. Porque o que aconteceu com o Góes ontem é uma coisa que parece boba, né? Alguém clonou lá o WhatsApp dele, mas a privacidade está deixando de existir. Né? Você não consegue ficar fora das redes sociais, agora é Parler, depois vai vir outras, o Facebook vai ficando e depois vai ser substituído por outras coisas, e mais modernas, mais rápidas, com muito mais tecnologia, mas nós precisamos de refletir isso como igreja, até onde a privacidade, até onde usar isso para o bem, e isso pode ser usado para o mal também. Ok. Agora, eles advogam, defendem uma liberdade agora sem censura, né? A gente concorda com isso, eu acredito que a gente concorda com isso, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês a respeito, será que é possível ter uma liberdade sem limites? Gil, isso é uma faca de dois gumes, irmão. Na medida, e o Góes lembrou isso muito bem, se nós vamos admitir qualquer tipo de discurso,
velhos discursos abjetos da história da humanidade podem ressuscitar em um ambiente de liberdade absoluta e proliferar. Isso é extremamente pernicioso, nocivo, destruidor. Então, assim, o que as pessoas querem é liberdade absoluta, liberdade sem amarras. É o sonho dourado de toda a humanidade. Isso não existe. Então, me parece que logo, logo, eles vão ter que mudar o slogan. E o problema de você colorizar politicamente, né, dar cor política para uma rede social, você incorre no risco de, não de polarização, isso já está instalado, mas de você ter uma completa desconexão da realidade e se tornar completamente ausente, ignorar completamente o argumento do outro. E esse embate, ele é importante para calibrar a sua ideia. Lembre-se de que até que a gente fale, a nossa ideia sempre parece a melhor. A gente não enxerga os furos. Então, eu vejo com ânimo, mas um pouco reticente. Eu temo essa linguagem de liberdade absoluta, porque liberdade sem censura é o que todo mundo quer, mas isso significa algo. E quando a gente não diz o que isso significa, é liberdade política, de que tipo de liberdade? Nós podemos ter, por exemplo, o discurso nazista, que está sempre rondando de volta ao cenário como um discurso legítimo. E isso é extremamente perigoso. E normalmente a liberdade de expressão defendida por alguns grupos é aquela liberdade em que eu posso falar tudo o que eu penso, tudo que eu tenho direito, tudo aquilo que eu acho. Mas quando o caminho é inverso, pera um pouquinho. Aí não vale. Não vale, né? Então, a liberdade, sim, ela tem limites. E o limite é quando eu estou ofendendo o meu próximo e deixando de considerar a integridade dele, né? Muito bem, agora Oi. Não, assim, esse assunto eu acho ele sensacional e ele, né, assim, além do que os colegas já falaram, mas o Góes eu vou citar ele novamente, que eu sei que o Jean citou ele, né, o Jonatas Abdias, então aqui a gente chama ele de Jean, mas o Jean citou muito bem o Góes, e eu só quero esmiuçar alguma coisa que o Góes falou, que foi o seguinte, essa questão do monopólio da informação. Na verdade, o Parler surge com um sentimento de indignação, porque a informação das redes sociais está praticamente retida em um grupo que domina esse monopólio de informação. Além desse grupo ter controle sobre algoritmos de palavras que não podem ser usadas, então você tem ali nesse controle de informação assuntos que são destacados, enquanto que outros são ignorados. Por exemplo, vá no Google no dia de alguma data importante, de algum evento aí que seja humanista interessante. Vai ter lá uma referência no Google. Vá no Google no dia da Páscoa, você não vai ver nenhum tipo de apontamento para o cristianismo. Então, há assuntos que são ignorados, há assuntos que são destacados, porque o grupo que tem informação, eles dão destaque para aquilo que é interessante para eles. E esse grupo, geralmente, tem uma visão de mundo muito própria. O Parler vem como um grito com outro grupo, dizendo o seguinte, olha, a informação ela não pode ser controlada por um grupo. Essa é uma perspectiva que eu acho interessante sobre o Parler, no sentido, assim, de que ser um manifesto é o seguinte, a informação, ela não pode ser manipulada e ser dominada por um grupo que tem domínio sobre tudo e controla, inclusive, e você já deve ter passado por essa experiência que estamos assistindo, de você comentar um assunto próximo ao seu celular, e daqui a pouco aquele assunto que você comentou no celular ser a foto que aparece ali como oferta para você em algum instante. Então, a gente lida com um campo que é um campo muito, muito minado, que é o campo da informação. Eu vejo o Parler pela perspectiva de, assim, uma tentativa de ir abrir um novo caminho. E aí, dito isso, eu concordo em tudo com os colegas, porque ao ter o caminho aberto, a ter uma
idoneidade, vamos dizer assim, um pensamento que seja livre, que não penda nem para um lado para o outro, que eu acho que esse é o caminho correto, inevitavelmente você abre caminho para gente que tem alienação, que nós falamos aqui já hoje. E aí, inevitavelmente, todo local onde tem muita gente envolvida, evidentemente que tem que ter regras. Né? Como, por exemplo, hoje a regra era não vir com a camisa do Flamengo, mas tem gente que desobedece, então o mundo é assim. Ale, deixa eu entender. Zuckerberg teve um sonho e disseram para ele que ele era cabeça de ouro. É isso. E o Parler é o próximo reino. Ele vai querer comprar. Com certeza ele vai. Opa, eu pego ele. Não duvido, meu amigo Jonathan. Ok, nós estamos aí com 1 minuto e 7 já de programa. A gente tem que terminar. 1 hora, irmão. 1 hora e 7. É que tá sendo tão bom que eu não percebi que já passou 1 hora. Pensei que tinha passado 1 minuto. Mas aí é o seguinte: para a gente não extrapolar muito o nosso tempo aqui, a gente vai para o último assunto, que é sobre o futebol na TV vai acabar. Vocês devem ter acompanhado aí um pouquinho a questão do Flamengo, o jogo do Flamengo. Flamengo é que é o problema. Não vou falar nada. Marcelo. Franco, deixa eu terminar, Franco. Espera um pouquinho. Isso é cerceamento de oportunidade. Mas você sabe o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz quando acontece isso? Ô, Franco, volta aí, Franco. Mas espera aí. Aí vocês acompanharam aí nessa semana, ou na semana passada, aquela briga, aquela disputa que estava tendo entre Flamengo e a Globo, quando o Flamengo não era para transmitir nas redes sociais o jogo lá com Boa Vista, né? Acabou acontecendo e a Globo acabou rompendo com um contrato carioca. E a Globo agora não quer que isso aconteça com o brasileiro aqui. E aí, o que a gente pode discutir sobre isso? Será que nós vamos ter um final aí de transmissão pela TV e todos os jogos serão transmitidos pelas redes sociais? Vamos ouvir aqui um fluminense que veio lá do Rio de Janeiro, Marcelo. Marcelo, você é fluminense? É isso aí, Fluminense de nascimento. Porque todos aqueles que nascem no estado do Rio de Janeiro são fluminense. Por naturalidade, né? Sim. Mas a expressão futebolística não tem absolutamente nada a ver com isso, né? É interessante, tem gente que acha que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca, mas não é. Quem nasce na cidade do Rio é carioca e quem nasce no estado é fluminense. Então, nesse sentido aí, eu sou isso aí que você falou, certo? Isso aí, né? Mas essa camisa aqui essa camisa que eu ganhei da ABU mostra a minha escolha futebolística, embora esse não seja o tema aqui, né? O tema é um pouco mais sério, né? E aí a gente pode lidar aí com dados, né? Essa história começa no começo do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi o único time a não aceitar os 18 milhões de reais que era o contrato da Rede Globo com os clubes, né? Ele podia prescindir disso porque tem aí outras fontes de renda, é um clube economicamente bem sucedido em comparação com os demais, e aí ele não tinha o contrato, e aí por causa das questões judiciais ele acabou transmitindo aquele jogo lá que você citou, e depois veio um efeito cascata, né, porque na quarta-feira passada a Flu TV, né, a TV do Fluminense também transmitiu e quebrou o recorde que o Flamengo tinha quebrado com o Boa Vista, obviamente, 2 times, o clássico mais charmoso do Brasil, né, Fla-Flu, aconteceu de ter mais de 3 milhões de pessoas assistindo um evento futebolístico no YouTube, né?
Aí eu estava intrigado aqui, e aí eu acho que isso é uma boa questão para discussão, porque, veja, um contrato para um campeonato inteiro era 18 milhões de reais. Há uma proposta aí, já tentou-se fazer isso, de o clube, quando transmitir, cobrar o valor dos seus torcedores, né? Ainda que seja um valor pequeno, supondo R$10. Se tivesse tido essa cobrança e todos os que assistiram o jogo na quarta-feira tivessem pago seus R$10 para assistir, só em um jogo o Fluminense teria ganho aí, sem tirar os descontos, né, um valor bruto de 30 milhões de reais. Nossa. Então, pensa, um jogo, uma renda que a TV paga por todos os jogos e direito exclusivo, que é uma questão que tem muito a ver com a questão do parler aí, né, no sentido de você deter o direito sobre a propriedade do outro, né, que é o valor que o time tem, etc. Então, eu acho que é uma discussão importante e, sinceramente, se não mudar, se a TV não parar com o futebol, muita coisa vai mudar com esse pontapé dado aí pelo Flamengo, e eu acho que a gente vai ter, talvez, algumas mudanças importantes daqui para frente, é a minha opinião. Uhum. Nossa, realmente muito interessante, mais do que eu estava imaginando. Pois é. Não, mas eu acho também, concordo com o Marcelo. E aí está se falando, na verdade, de monopólio, né? Está se falando de monopólio de informação, monopólio, exato, né? Exato. Que No termina fundo, virando monopólio de opinião. Coisa, né? E exato, no caso da igreja, eu estou sempre voltando para a igreja aqui, porque é o nosso métier. No caso da igreja, eu acho interessante também, porque as igrejas hoje estão usando muito mais as mídias sociais do que antigamente, né? YouTube, etc e tal, etc e tal, etc e tal. E menos a televisão, porque a televisão para a igreja é um canal caro, é um veículo caro, né? E no entanto, a manutenção de um programa no YouTube, etc e tal, é muito mais barato. Então, eu acho que essa democratização da informação, nesse sentido, pode beneficiar muito o evangelho, porque nós vamos ter acesso a outras plataformas como programas como esse, para falar de Jesus Cristo, né, e do amor de Jesus Cristo. Eu acho interessante. E no futebol, melhor ainda, porque realmente um grupo comandar futebol do Brasil é brincadeira. Eu acho que essa migração, né, da TV, seja aberta ou paga, para a internet, ela realmente é uma revolução que nem os mais otimistas dos otimistas poderiam imaginar isso lá no final dos anos 80, 1980, quando começa-se o evento, né, a se perceber a internet, porque, veja, qual era a nossa luta, né, Frank, com relação à pregação do evangelho na televisão? Dinheiro, era caríssimo você ter um programa de televisão. Hoje você tem todas as igrejas transmitindo para o mundo inteiro sem gastar um tostão, só ter um celular, ela abre o sinal para o mundo inteiro, né? Então, realmente a gente está não quero citar aquele autor lá, mas é um ponto de mutação. Então, gente, o que eu estava dizendo é o seguinte, que eu acho que esse é um caminho sem volta, mas que não é tão rápido. Eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que vai ser legal isso mesmo, para os clubes, principalmente, eu acho que é uma coisa muito boa, mas hoje não é democrático, né? Por quê? Porque a TV aberta hoje, ela está praticamente em todos os lares, né? Com exceção das famílias que vivem numa extrema pobreza e tudo mais. A internet, ela é um pouco mais restritiva, né? Então, nem todos têm acesso a uma boa internet para acompanhar uma transmissão de um jogo, por exemplo. Mas eu acho que é um caminho sem volta, sim. Pelo avanço, né, da internet. Essa semana eu acompanhei, por exemplo, o lançamento do 5G. Rapaz, é uma coisa absurda, né? O streaming deles. Então, alcança qualquer tipo de transmissão. Muito mais rápido.
muito mais rápido tudo e tudo mais. Mas não é democrático, porque nem todos ainda têm acesso a esse tipo de tecnologia. Na verdade, nem todos têm acesso à mínima tecnologia, né? Mas é isso mesmo, Marcelo, eu concordo com você, eu acho que é um caminho sem volta, e os benefícios para os clubes é muito maior do que esses contratos aí bilionários da TV. Mas só para a gente não passar aqui por desinformados, né, é importante a gente saber que esse alcance de 3 milhões de pessoas é muito pouco em comparação à TV, né, em comparação à TV aberta. Ela alcança muito mais, né, como o Góes bem lembrou, e o alcance, por ser gratuito, né, e por estar em todos os lugares, é muito maior. Então vai ser uma briga boa aí para a gente assistir, né? Eu gostaria que continuasse, porque aí eu poderia ver os jogos do Flamengo aqui em São Paulo, né? A minha maior tristeza de ter vindo morar em São Paulo é que a TV aqui só passa jogo de time de São Paulo, time né? grande. Eu não posso ver os jogos do Rio de Janeiro. Muda para o Corinthians, você não vai ter esse problema. Não. São Paulo está resolvido. Dá 6,5 dúvidas, Gil. Não, isso não dá. Estamos terminando. Isso está fora de questão. Já estamos terminando. A gente não vai entrar nessa discussão agora. Eu não quero que vocês percam, entendeu? Eu não quero que vocês percam. A gente não vai discutir agora. Gil, só um detalhe também. Uma fala do Marcelo foi muito legal. Acho que o Jean ia falando, não sei se ele ainda quer falar, mas talvez o Flamengo precisava de um time grande, forte. Eu vou fazer essa média com você, viu, Marcelo? Mas precisava de um time grande e forte para bater de frente com a detentora dos direitos. Porque um time pequeno que pega e faz isso não tem força de romper. E essa ruptura talvez seja uma última barreira de escravidão que existia na informação. Eu, como alguém que gosta da informação fluindo livremente nesse sentido, com as devidas regras, eu acho que sim, pode ser uma revolução nesse aspecto, que não é tão rápida, mas a pandemia está mostrando avanços também na perspectiva desse mundo mais tecnológico, com a informação mais compartilhada. E eu também torço, porque o meu time aí, com certeza, vai se sair bem com isso aí, né? Então, é isso, Gil. Tá bom. Queridos, então, para a gente encerrar, uma palavrinha muito rápida, 20 segundos de cada um. 20 segundos. 20 segundos, para a gente fechar aí rapidinho. Começa aí, Aconteça o que acontecer, eu começo. Aconteça o que acontecer, querido ouvinte, assistente, confie em Deus. Muito bem. Espera no Senhor. Marcelo. Vai na sequência, Marcelo. Pode ir aí. Eu? 20 segundos. Eu? Tá. Tá bom. A gente, como seres humanos, a gente tem muito problema com autoridade, né? Desde o Éden. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe, porque é dali que vem o princípio da autoridade. E se nós não formos submissos a Deus, nós não vamos ser submissos ao nosso semelhante. E eu acho que o programa de hoje, eu estava assistindo desde o início, todo ele versa sobre esse ponto, né? A quem nós devemos respeitar? A quem o seu coração respeita, né? Se ele não respeita a Deus, ele não vai respeitar o outro, não vai respeitar a autoridade que o outro está investido, a profissão do outro, não vai respeitar a liberdade do outro de expressar suas opiniões. Então, que a gente se submeta à autoridade das autoridades e dobre o nosso coração diante de Deus. Muito bom. Mais alguém? Quero mandar aqui um salve para todos que nos assistiram aqui, em citar algumas pessoas, como o Danilo, a Maurita, aqui de Campinas, a Carla, a Carla, eu não sei se é daqui de Campinas, né? Mas vi lá comentando no chat lá, a Carla, o Natan, e todos que acompanharam até aqui essa nossa live, que é feita com muito carinho. Eu desejo sincero de que realmente essas notícias que a gente está trazendo, esse olhar nosso sobre as notícias que a gente está trazendo aqui, possam ampliar os horizontes e, de fato, fazer você enxergar melhor esse mundo que Deus nos colocou para sermos, de fato, luzeiros da glória dele. Deus abençoe, bom fim de semana. E amanhã,
é aniversário do reverendo Alexandre. Então, salve aí pro Vamos fazer uma aglomeração lá. Tem churrasco? Churrasco só da idade mesmo. Valeu, Alguém gente. mais quer falar? Podemos encerrar? Gil, só 20 segundos para cada um, meus 20 segundos são singelos, meus irmãos. A notícia que faz a gente acordar de manhã, a notícia que impulsiona a gente a enfrentar um novo dia, não é de uma nova vacina, nem de curas de doenças. A gente cura uma, nasce outra, a gente vence surge uma mutação. A notícia que faz com que a gente volte aqui semana após semana e viva dia após dia é que nasceu o Salvador, e isso demonstra o amor de Deus por nós. É difícil quando a gente olha ao redor e não vê claras evidências do amor de Deus, mas a gente não precisa, porque a gente tem a maior de todas. Ele veio, ele chama Jesus Cristo, é Deus conosco. Essa é a grande notícia. Muito bom. Muito bem. Só complementando aqui, Jonatas, já que eu sou seu fã, ele veio, ele esteve conosco, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Ah, que notícia maravilhosa, né? E é essa grande esperança que habita no nosso coração. Muito bom. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo tempo juntos aqui. Eu queria ter um bate-papo rapidinho, 2, 3 minutos com vocês, depois que a gente encerrar aqui. Não saia, não. Mas eu quero quero aqui expressar a minha gratidão por todos aqueles que nos acompanharam, que participaram conosco. Depois divulgue o nosso programa. E foi muito bom ter a sua presença conosco aqui. Que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima sexta. Um abraço à professora Renata Rocha, que participou com a gente também, reverendo Robinson,